Teve mais coisa, viu? Semana agitada. Isso porque é só a primeira da volta do recesso, depois da volta do recesso do Judiciário e do Congresso. No STF também teve recado do ministro Fachin e ministros que vestiram a carapuça. Algum avanço na discussão do Código de Conduta, Vera? O ministro Edson Fachin usou seu discurso na abertura do ano judiciário para colocar o dedo nessa ferida. Ali, de uma maneira bem sutil, sem dar nomes aos bois, ele falou sobre a necessidade de se levar a cabo a discussão de um código de ética e conduta, designou a ministra Carmen Lúcia como relatora dessa proposta, disse que está recebendo contribuições da sociedade civil, da sociedade civil organizada também, de organizações como a OAB, etc. E falou ali em alto e bom som que o judiciário precisa de autocontenção, que os ministros não devem entender que estão acima do bem e do mal, porque isso seria um erro. E aquela coisa que ele já vinha dizendo, que se eles não tomarem a iniciativa de se autorregular, outros poderes vão tentar fazê-lo. Também fez um head, né? Lembrou a importância do Supremo na garantia da democracia, etc, etc. Ninguém respondeu na hora, não houve discursos de outros ministros na abertura da sessão, nem o decano falou, mas 2 dias depois, os dois ministros que mais foram apontados como tendo relações ali a explicar com o Banco Master, que é o próprio relator do caso, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, usaram um julgamento de uma outra ação para trazer esse assunto à baila. E aí, num tom de quem, sim, vestiu a carapuça, porque ali desdenhando da ideia, dizendo que não é necessário qualquer tipo necessária qualquer tipo de mudança aí na questão da conduta dos ministros. Alexandre de Moraes chegou a ironizar, dizendo que não se pode criminalizar palestras e aulas, quando a gente sabe que não é disso que se trata. Os dois reclamaram do fato de haver uma série de vedações a atividades que magistrados podem exercer, muito mais do que em qualquer outra carreira, mas não lembrando de uma série de prerrogativas exclusivas que essa carreira também dispõe, justamente pela responsabilidade que ela carrega e porque existem vedações que são naturais quando você julga empresas, pessoas, você tem a função de julgar, então não é toda atividade que você pode exercer sem que haja um claro conflito de interesses, e é para isso que essas vedações existem. Então, não se avançou muito, mesmo a ideia do ministro de marcar uma reunião, uma conversa com todos para tratar mais diretamente disso, sem subterfúgios, está encontrando resistência. Os ministros estão meio dando um perdido na ideia de fazer esse jantar ou almoço. Então, o assunto segue ali, foi colocado na sala, o bode está lá na sala, e as pessoas estão incomodadas com isso, mas ele não pode tocar um código de conduta tendo só ele e a ministra Carmen contra os outros 8 ali, né? Porque atualmente o Supremo está funcionando com 10 ministros. Então vamos ver se ele consegue avançar a despeito dessa resistência que foi externalizada, tornada pública por meio da fala desses dois ministros.